Era uma cidade de tijolos vermelhos. Ou melhor, seriam vermelhos se a fumaça e as cinzas o permitissem. Mas no estado atual tinha uma cor não natural de vermelho e preto, parecendo a cara pintada de um selvagem. Era a cidade de máquinas e altas chaminés, das quais saíam intermináveis serpentes de fumaça que se desatavam sem trégua e sem se dissolverem jamais. Tinha um canal escuro e um rio que corria com águas purpúreas devido às tintas fedorentas. Vastos edifícios com uma infinidade de janelas que ressoavam e tremiam o dia inteiro, enquanto os êmbolos das máquinas a vapor subiam e desciam monotonamente, como uma cabeça de elefante em estado de loucura melancólica. Continha diversas ruas amplas, todas bem semelhantes umas às outras, e muitas ruas pequenas, ainda bem semelhantes umas às outras, habitadas por pessoas igualmente semelhantes umas às outras, que entravam e saíam nos mesmos horários, com o mesmo som, com os mesmos calçamentos, para fazer o mesmo trabalho, e para as quais todo dia era igual amanhã e depois de amanhã, e todo ano equivalente ao último e ao próximo. É de fato imensurável o contraste entre a vida pré-industrial que tinham as famílias inglesas de trabalhadores da terra e sua vida após a migração para os centros urbanos. O homem do campo vivia uma vida silenciosa e de muito pouca amplitude. A produção servia basicamente para o consumo local e sua relação com o patrão era uma relação pessoal, com flexibilidade até de escolher a jornada de trabalho em alguns casos. Mas com o avanço da mecanização do trabalho no campo, que encurralava a mão de obra dos agricultores, e a crescente fragilidade dessa vida rural autossuficiente, muitas famílias viram seu futuro nas cidades, que sem dúvida eram um espaço de mais oportunidade, mobilidade econômica e de um progresso técnico constante no final do século XVIII. Esse movimento de migração foi ainda mais amplificado por um crescimento populacional jamais visto até então, fortemente relacionado a uma melhoria generalizada na produção de alimentos, que aumentou muito a proporção de trabalhadores sem terra, estes que eram os menos apegados ao campo e que eram os mais afetados por crises rurais. Esse extraordinário crescimento da população urbana inflou a demanda por habitação barata. Só que a posição de austeridade do governo com a venda de terrenos públicos para a iniciativa privada, nesse momento de intensa urbanização, se traduziu em graves violações da dignidade humana. As opções de moradia para o povo mais pobre eram apertadas, escuras e sufocantes. Casas enfileiradas ou sobrepostas nas periferias das cidades eram construídas sob o único critério da lucratividade. Nos piores exemplos, os trabalhadores eram agrupados em um só quarto que sequer tinha proteção contra a umidade, facilitando muito a transmissão de doenças nesses espaços. Então, velhos e sujos casebres que se multiplicam indefinitivamente, estreitas ruas lamacentas onde o esgoto corre ao lado das crianças, ruas centrais abarrotadas com veículos e pedestres apressados, rios que antes eram usados para a obtenção de água potável agora são poluídos com resíduos industriais que exalam um odor insuportável, e a notória névoa venenosa provocada pela fumaça das chaminés das fábricas e casas naturalizam-se como parte da experiência humana dos grandes centros industriais da Inglaterra do século XIX. Esse contraste radical da vida urbana e da vida rural, e as consequências da primeira revolução industrial na cidade, foram cada vez mais atraindo críticas de artistas e pensadores sensíveis à realidade social. Os princípios iluministas, que serviam como justificativa filosófica para a constante racionalização de todos os aspectos da vida humana e da natureza em nome do progresso, que se intensifica desde o início da modernidade, agora encontram sua mais forte oposição até então: o pensamento romântico. E pelos verdes montes da Inglaterra, seus pés já caminharam no passado, nos aprazíveis prados da Inglaterra, o Cordeiro de Deus foi avistado, e o semblante divino iluminou as névoas destes morros e caminhos. Jerusalém foi construída em meio a estes negros satânicos moinhos. O romantismo então surgiu entre o final do século XVIII e início do XIX como um movimento estético e filosófico de negação do estado atual da arte e da sociedade. Seu precursor na filosofia foi Jean-Jacques Rousseau, que com sua obra Do Contrato Social de 1762 postulou que o homem, em seu estado de natureza, vivia em harmonia com seus semelhantes, mas que a modernidade e suas instituições tinham tornado egoísta e competitivo. Esse enobrecimento do primitivo, do natural e do passado foi extremamente influente no pensamento romântico. Os poetas ingleses do movimento expressavam de forma ardente seu amor pela natureza.
Acreditavam que existia uma conexão transcendental e inegável entre o mundo natural, os nossos sentidos e as nossas emoções. O homem sente e anseia a natureza. É preciso uma reconciliação para a vida humana se tornar completa novamente. Essa compreensão da vida é totalmente oposta ao que vinha acontecendo na modernidade até então. O desenvolvimento da filosofia, das ciências e das artes apontavam para um culto da objetividade da razão, que representavam não só um distanciamento, mas um domínio da humanidade sobre a natureza. Os jardins franceses são uma clara expressão disso, com sua rigorosa regularidade e monumentalidade, vazios de quaisquer indícios de espontaneidade e organicidade. Mas uma nova proposta estética já antecipava a sensibilidade dos românticos um século antes. O pitoresco, termo que foi originado na pintura renascentista, mas que só se estabeleceu no linguajar teórico no início do século XVIII, é utilizado para designar uma beleza irregular, rugosa, vasta e diversa em cor e forma, que inspira a alma e entretém os olhos com sua rica diversidade, análoga à sensação de admirar uma vasta cena natural. Devia muito essa relevância aos pintores de paisagem franceses e holandeses, que atribuíam à natureza um caráter de contemplação e apreciação artística. Um exemplo arquetípico é o surgimento dos jardins ingleses, que apesar de serem artificiais, visavam recriar uma experiência natural, incorporando rios, desníveis de terreno, rochas, caminhos curvos e uma variedade de árvores que cresciam livremente, assim como fazem nos bosques. Esse novo conceito desconsiderava os ideais clássicos de simetria e proporção, e através dessa irregularidade arbitrária, permitia uma maior liberdade de expressão artística ao indivíduo. Essa era uma característica fundamental do romantismo, a ênfase na experiência sensível humana, no que cada um é capaz de fazer com sua própria subjetividade e imaginação, que por serem universais a todos, são sagradas e invioláveis. Era inevitável que o discurso romântico que estimulava tanto o debate na arte, eventualmente achasse seu caminho para a teoria arquitetônica e urbana, próximo da metade do século XIX. Augustus Pugin, por exemplo, com sua defesa da superioridade do estilo gótico da Idade Média, correspondia a um medievalismo típico na contracultura europeia da época, que não era somente estético, mas envolvia também uma admiração à vida e à organização social medieval. Seu precursor John Ruskin admirava o ornamento gótico, que, segundo ele, era uma expressão da felicidade do artesão no trabalho livre e criativo, acreditando também que o trabalhador deveria ter a liberdade de expressar a sua própria personalidade e ideias, de preferência com suas mãos ao invés da máquina. Por último, William Morris, fortemente inspirado por Ruskin, também rejeitou a industrialização da arte em favor de um retorno à manufatura, para restaurar a conexão entre o produto e o artesão, e buscou aplicar isso como líder do movimento Arts and Crafts. Mesmo na geração seguinte de teóricos da cidade que iremos apresentar a seguir, mais preocupados em soluções práticas, a linguagem romântica não se apagou, e perdurou como uma moldura estética e filosófica que estruturaria a crítica da cidade industrial. Camilo Sitte foi um arquiteto, pintor e teórico urbano austríaco. Viajou extensivamente pela Europa Ocidental, acumulando, assim, uma vasta cultura histórica, um vasto conhecimento de arqueologia medieval e renascentista. Sua visão é despolitizada, ou seja, não é movida por considerações políticas e sociais, priorizando uma abordagem estética, tendo como inspiração a história e tradições. Sua ideia central consiste na construção de uma cidade ideal livre do sistema moderno de alinhamento de casas, construção esta que deveria ser o mais próximo possível do ideal dos modelos antigos. Em 1889, ele desenvolve uma obra de inspiração essencialmente estetizante, com o título Construção das Cidades segundo seus princípios artísticos, onde analisa e documenta a abordagem tradicional do urbanismo na Europa, problematizando as transformações urbanas sob os princípios haussmannianos.
Apesar de a obra não ter efeito efetivo sobre o destino urbanístico de Viena, ela tornou-se subitamente famosa, com uma abordagem simples e discursiva, diferentemente dos tratados difundidos até então. A rápida difusão dela deve-se à novidade de ponto de vista e à possibilidade imediata de aplicação de suas sugestões. Camilo Citi fala da cidade moderna, mas com um discurso limitado no campo artístico. Nesta obra, ele defende que a experiência estética dos espaços urbanos deveria ser o principal fator do planejamento urbano. Defende o papel de um artista para a construção das cidades. É só estudando as obras de nossos predecessores que poderemos reformar a organização banal de nossas grandes cidades. Assim como os românticos das gerações anteriores, ele contrapõe o passado ao presente. Defendia a procura dos procedimentos que produziram no passado efeitos harmoniosos. E é a partir deste exame do passado que ele acredita ser possível achar uma solução para o problema atual das construções das cidades. Esta solução deverá satisfazer três condições principais. A primeira, nos livrar do sistema moderno de alinhamento regular. A segunda, salvar o que resta das cidades antigas. A terceira, aproximar as criações atuais dos ideais dos modelos antigos. Um dos conceitos utilizados por Citi é a noção de pitoresco. Valoriza, assim, a assimetria, a irregularidade, a espontaneidade e a perspectiva, característicos do romantismo. O belo, para Citi, é definido pelo olhar pitoresco, pela paisagem que beneficia o homem feliz e seguro, em um ambiente que guarda as proporções artísticas, conscientes e culturais. Nas experiências urbanísticas do século XIX, Citi vê apenas preocupações técnicas, que, segundo ele, contrapõem os direitos da arte. Ele enfatiza o valor da irregularidade da forma urbana. Sendo assim, a simetria pode ser suavizada por assimetrias parciais. Os monumentos podem ser deslocados do centro geométrico das praças para locais mais distanciados. As formas abertas podem ser substituídas por formas fechadas. Hoje é designado por praça qualquer espaço vazio entre quatro ruas. Talvez esta circunstância seja suficiente em termos de higiene ou de outras considerações técnicas, mas, sob o ponto de vista artístico, um terreno vazio não é uma praça. Para Citi, a praça é o elemento mais importante da cidade, como local dos acontecimentos públicos. Ele critica a função atual da praça, como espaços de circulação de ar e luz, uma interrupção nos blocos de moradia ou como espaço para uma visão mais ampla de um edifício monumental. A Piazza del Duomo elucida o que ele considera uma riqueza e grandiosidade sem iguais, uma praça separada do mundo, no entanto, rica das obras mais nobres do espírito humano. Até mesmo os que têm sentido artístico pouco desenvolvidos não podem escapar desta impressão. Ele defende que ali reina a paz, pois, devido ao isolamento, podemos concentrar a atenção para apreciar devidamente as obras daquele lugar. Em contraposição às praças modernas, em que, segundo Citi, não tem significado, servem no máximo como locais de estacionamento de veículos. Deve-se evitar erguer um monumento no eixo de edifícios ou portas ricamente decoradas.
ocultaria obras arquitetônicas notáveis. Pitti cita a estátua Gattamelata de Donatello como exemplo de ornamentação lateral. Defende que há um efeito grandioso produzido pelo monumento naquele lugar e que não teria esse mesmo efeito. A impressão seria bem menos relevante se fosse transferido para o eixo central da praça, que é o que ocorre nos sistemas modernos. Era contra o isolamento não apenas de monumentos, mas também de construções, como as igrejas. Elas ocupam, predominantemente, o centro das praças, enquanto na Itália são apoiadas por outras edificações, formando com essas outras edificações grupos de praças. A rua ideal deve formar um todo fechado. Sentimos-nos à vontade se o olhar não pode perder-se no infinito. A irregularidade das ruas é prioritário. City considera que o modelo progressista de ruas retas causa monotonia e não valoriza a beleza e a espontaneidade. Defende que as ruas devem desembocar paralelamente aos raios visuais e não perpendicularmente. Antigamente, o esforço era para que não desembocasse mais de uma rua em cada esquina da praça. Ele defende que é por serem também fechadas que as praças produzem um efeito de conjunto tão harmonioso. A praça criada, cercada de edifícios por todos os lados, produz um efeito feliz. Segundo o Benévolo, City trouxe duas contribuições para a cultura urbanística de seu tempo. A primeira reside no interesse pelos ambientes das cidades antigas, colocando assim um freio ao hábito do isolamento. Firmou as premissas para a conservação de complexos inteiros, influenciando dessa forma contra as demolições do tipo de Haussmann. A segunda contribuição reside no fato de que suas sugestões influenciaram a pesquisa de outros arquitetos. Pesquisa esta que os levou aos problemas fundamentais do urbanismo moderno. Na verdade, não existem, como se afirma constantemente, só duas possibilidades: a vida na cidade e a vida no campo. Há uma terceira solução, na qual todas as vantagens da vida mais ativa na cidade e toda a beleza e as delícias do campo podem estar combinadas em um modo perfeito. A cidade e o campo podem ser considerados dois ímãs, cada um procurando atrair para si a população. A essa rivalidade vem interpor-se uma nova forma de vida, que participa das duas outras. Uma das vertentes mais importantes das teorias urbanísticas do período é, sem dúvidas, a de Ebenezer Howard, repórter britânico de tribunais e militante no movimento socialista inglês, cujo passatempo era o urbanismo. Howard identifica algumas limitações à vida nas cidades, as quais faltam, em seu entender, as amenidades do campo, como o verde, a tranquilidade e a salubridade. A vida no campo, por sua vez, também carece dos atrativos da vida na cidade: os altos salários, as oportunidades de emprego, a vida de relacionamentos e os serviços públicos. Seria preciso, então, existir uma terceira opção que pudesse mesclar os dois modelos de vida até aí conhecidos, sem que as desvantagens de um e de outro se fizessem sentir. Nasce aí a ideia da cidade-jardim. Ao ler o livro Looking Backwards, de Edward Bellamy, que trata sobre o movimento cooperativista americano, lhe surge a ideia de aplicar esses princípios em escala reduzida a uma cidade experimental. Ele expõe suas ideias no livro de 1898, Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, que em 1902 é reeditado para Garden Cities of Tomorrow. No mesmo ano da primeira publicação, funda a Garden City and Town Planning Association e publica uma revista, procurando suscitar um movimento de opinião pública. Em seu livro, Howard descreve a futura cidade e traça também alguns desenhos, mas recomenda que eles sejam considerados como simples esquemas, já que o projeto deverá se adaptar ao local escolhido. Não sendo um técnico, ele se estende sobretudo nos particulares financeiros da iniciativa e insiste em seu caráter de proposta concreta, não de uma simples concepção ideológica.
A cidade-jardim será dirigida por uma sociedade anônima, proprietária do terreno, mas não das moradias, dos serviços ou das atividades econômicas. Cada um será livre para regular sua própria vida e seus negócios como achar melhor, submetendo-se somente ao regulamento da cidade e recebendo em troca os benefícios de uma convivência regulada. Howard não se livra, contudo, da ideia tradicional de que a nova cidade deve ser autossuficiente e deve fundar-se no equilíbrio harmônico entre as indústrias e a agricultura. Por isso, emite a hipótese de que a cidade-jardim ocupe, com moradias e indústrias, 1/6 do terreno disponível, destinando o resto à agricultura. Os diagramas propostos por Howard mostram uma cidade circular dividida em 6 setores. Eles são delimitados por 6 bulevares arborizados com 36 metros de largura, que se irradiam no Parque Central e se estendem até ao perímetro externo, circundado pela ferrovia que, após envolver a cidade, transforma-se em estrada de penetração no ambiente rural. Completam a estrutura viária da cidade-jardim 5 avenidas, também arborizadas, concêntricas ao Parque Central. A terceira delas, a Grande Avenida, possui largura de 128 metros por 4,8 quilômetros de extensão e é proposta como um grande parque. Nessa cidade, uma forte atenção é dada aos cuidados sanitários junto à trama urbana. Um desses cuidados está ligado à criação de um cinturão de belos jardins e pomares extramuros, para que, de qualquer parte da cidade, se possa, numa caminhada de poucos minutos, atingir o ar perfeitamente fresco, a relva e a visão de um horizonte longínquo. A indústria ficaria em território predeterminado. As escolas, as moradias e as áreas verdes em territórios residenciais pré-determinados. E no centro ficariam os estabelecimentos comerciais, esportivos e culturais, partilhados por todos. O conjunto da cidade e do Cinturão Verde deveria ser permanentemente gerido pela administração pública sob a qual a cidade tivesse nascido, de modo a evitar a especulação ou mudanças supostamente descabidas no uso da terra, e também a afastar a tentação de aumentar sua densidade. Resumindo, a evitar que ela se tornasse uma cidade grande. A população máxima não deveria ultrapassar 32 mil habitantes, 30 mil em sua área urbana, de 400 hectares, e 2 mil em terrenos agrícolas circundantes, de 2.020 hectares. Mas o que aconteceria se a população atingisse os 32 mil habitantes? Como ela cresceria? O que faria com o excedente populacional? A resposta para essas perguntas reside na ideia de que a cidade-jardim não deveria existir isolada, mas ser parte de um sistema interconectado de cidades-jardins. Uma cidade cresceria, então, mediante o estabelecimento, a partir da intervenção da administração, de uma outra cidade, um pouco além da zona dos jardins ou do campo, de modo que ela pudesse ter sua própria zona de jardins ou de campo.